Evangelho de João, capítulo 1, estaremos lendo os versos 43 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem ver. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós estamos já há alguns domingos considerando esse Evangelho de João. Estamos aqui pregando algumas mensagens em torno deste Evangelho precioso. Não que os demais não sejam, mas esse tem uma peculiaridade, uma característica especial. Ele nos apresenta de forma muito mais vívida a extraordinária pessoa de Jesus Cristo na sua divindade, na expressão da divindade de Jesus. E o que acontece com as pessoas quando se encontram com esse Jesus maravilhoso? Num tema mais amplo, nós estaremos então considerando alguns encontros de Jesus com algumas pessoas relatadas aqui no Evangelho de João e extraindo desses encontros algumas lições preciosas para nós. Hoje, por exemplo, vamos estar pensando neste encontro de Jesus com Filipe e Natanael. E eu diria e digo que ninguém que tenha encontrado-se com Jesus permanece a mesma pessoa. Não há quem tenha tido um encontro de verdade com Jesus e que permaneça sendo a mesma pessoa. Porque o encontro com Jesus necessariamente transforma. Ele não é alguém, uma pessoa comum. Ele é tão especial que quem se encontra com ele volta transformado. Sua vida mudada. Você já se encontrou com Jesus? Já teve um encontro com Jesus? Você pode testificar disso, de que a tua vida foi transformada? A partir desse encontro você pode efetivamente dizer: olha, eu era alguém até Jesus. Mas quando eu me encontrei com Jesus, a minha vida mudou. E se de fato você encontrou-se com Jesus, ou se Jesus se encontrou contigo, de fato você pode sim dizer: eu era uma pessoa, depois disso eu sou outra pessoa. Na verdade, a Bíblia diz que nos tornamos uma nova criatura. Portanto, não há quem tenha tido um encontro com Jesus e não tenha tido sua vida transformada. Amém, queridos? Agora, desse encontro que Jesus tem com essas duas pessoas aqui narradas nesse texto, que são Filipe e Natanael, eu quero fazer aqui 3 destaques desse texto que, de fato,
falam muito ao meu coração, e tenho certeza que falará ao seu coração, e que nos inspiram e nos desafiam a também, se você não teve, a ter esse encontro com Jesus. O primeiro destaque que eu faço do texto, irmãos, é a alegria radiante que esse encontro, o encontro com Jesus, produziu na vida de Filipe. Veja só, o verso 43 começa dizendo: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia, e o que aconteceu? Encontrou Filipe. Portanto, temos aqui um encontro de Filipe com Jesus, ou de Jesus com Filipe, tanto faz. A quem ele disse, a quem Jesus disse: segue-me. E aí João vai esclarecer alguma coisa para a gente, dizendo que Filipe era da cidade de Betsaida, a mesma cidade que pertenciam, que moravam, ou de quem era André e Pedro, que instantes antes, ou no dia anterior, também tinham tido um encontro com Jesus. Agora, o destaque está justamente no verso 45, a forma como Filipe reage a este encontro. 45 vai dizer: Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Eu não sei se você consegue imaginar essa cena. Você acha que Filipe está dando essa notícia triste? Ou está dando essa notícia saltando de alegria? Muita coisa. As palavras talvez não traduzam, De fato, a gente não tem como sentir a emoção desse momento, mas imagina, irmãos, que Filipe está saltando, de alegria. Ele fez um grande achado. Ele encontrou algo precioso, que era a busca dele. Ele diz: achamos. Você fica feliz quando acha alguma coisa? Fica. Imagine, Filipe achou o Messias. Ele achou o Cristo. Ele achou aquele que era o prometido desde as antiguidades. Ele achou o Cristo prometido, dito por Moisés na lei, pelos profetas. Era o grande achado da vida de Filipe. E Filipe está muito feliz. Um pouco não, muito feliz. Mais do que feliz, a sua felicidade, a sua alegria é tão grande que ela irradia. Ela extrapola o coração de Filipe, ela transborda o coração de Filipe, de modo que ele vai imediatamente falar para outra pessoa: olha, achamos o Messias. Ele vai falar para Natanael, encontramos o Messias. Irmão, Jesus na verdade, ele é extraordinário. Ninguém, nem no céu, nem na terra, se compara além de Cristo. Ele é o único. É Ele o único que pode perdoar o nosso pecado. É o único que pode efetivamente cancelar o efeito mortal do pecado. É Ele quem traz a salvação, e só Ele. O encontro com Jesus, encontrar-se com Jesus é encontrar-se com alguém único, que pode curar as nossas feridas, as feridas mortais do pecado, que pode trazer a cura para a enfermidade mortal que o pecado produziu no coração do homem. Só Jesus faz isso. É encontrar alguém que nos dá a certeza da vida eterna. Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ele tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Encontrar-se com Cristo é encontrar-se com a vida eterna. É ter livramento do juízo. É estar certo de que há um destino garantido no céu. Irmão, se isso não alegra o teu coração, o que mais poderá alegrar o coração? Filipe está saltando de alegria, irmãos,
porque ele encontrou o Senhor, ele encontrou Jesus. Irmãos, esse mundo está indo de ladeira abaixo. Você sabe disso. Esse mundo está indo de ladeira abaixo, corrompido e se corrompendo cada vez mais. As pessoas estão caminhando, escorregando ladeira abaixo, irmãos. Caminhando para o abismo. Cada vez mais se distanciando de Deus. É isso, é esse mundo. Se tornando vítima daquele que veio matar, roubar e destruir. O diabo, Satanás. Mas aquele que se encontrou com Jesus, seu destino foi mudado, irmão. Ele agora tem a certeza de que ele caminha para o alto. Ele agora tem a certeza de que o seu destino não é embaixo, mas é no alto. Ele tem a certeza de que a sua morada está garantida com o Pai no céu. Jesus disse àqueles que creram nele, aqueles que tiveram encontro com ele, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus prepara um lugar. Jesus tem um lugar para mim no céu. Esse mundo está indo de mal a pior, mas eu sei que eu estou indo para esse lugar que é muito melhor. Um lugar maravilhoso. Encontrar-se com Jesus é encontrar-se com alguém que de fato muda o destino da alma. E essa alegria, irmãos, pela salvação é tão grande que ela precisa extrapolar, precisa fluir de dentro de mim para irradiar aquelas pessoas, alcançar aquelas pessoas que estão à minha volta. Foi o que aconteceu com Filipe. Primeira coisa que Filipe faz, depois de encontrar-se com Jesus, é o quê, irmãos? Deixa eu falar isso, né? Deixa eu contar isso. Deixa eu compartilhar isso. Eu não posso guardar isso para mim sozinho. E a primeira pessoa que ele encontrou, ele disse, olha, achamos. Ele encontrou Natanael. Achamos o Messias. É assim que aconteceu com André. Depois que encontrou-se com Jesus, ele foi imediatamente falar com quem mesmo? Seu irmão, né? Quem era o irmão de Pedro? Desculpa, já dei a resposta. Quem era irmão de André? Pedro. Foi assim com a mulher samaritana. Lembra da mulher samaritana? Aquele encontro extraordinário de Jesus à beira do poço de Jacó. Conversa ali, conversa vai, conversa vem. Ela descobre, esse homem é especial. Ele não é qualquer uma pessoa. Ele não é qualquer um. Tem algo especial nele. Ele falou tudo a meu respeito. Ele satisfez os anseios da minha alma. E aí diz o texto lá que ela deixa o cântaro dela lá no poço de Jacó e corre, vai à cidade. O que ela vai fazer? Ela vai anunciar às pessoas que estão lá na cidade, dizendo, olha, venham ver, eu encontrei alguém que disse tudo a meu respeito. Será ele porventura o Cristo? Irmãos, não há quem tenha tido um encontro com Jesus e não queira compartilhar Jesus. Às vezes sinceramente, eu estranho algumas decisões por Jesus. A pessoa se decide num dia, ou recebe Jesus no dia seguinte você encontra ela e ela disse, e aí, como é que tá? Né? Tá mais ou menos. Mas vem cá, Jesus não... a vida tá difícil. Já encontrou? Já teve essa experiência? De encontrar com alguém que disse, não... Decidiu por Jesus, no dia seguinte não houve mudança. Que dê alegria. Eu não sei, irmãos, se essa pessoa encontrou Jesus. Eu tenho para mim que não. Ela talvez tenha encontrado uma igreja, uma religião, ou tenha se emocionado momentaneamente, ou tenha sido impulsionado por um apelo emocional, dessa forma, mas encontrar Jesus, irmãos,
Coração onde entra Jesus se explode de alegria, irmãos. E a boca fala, a boca comunica, a boca transmite aquilo que o coração está cheio. Se está cheio de Jesus, é isso que ele vai falar. Que ele vai querer falar, querer compartilhar. Irmãos, eu sei que experiência pessoal é experiência pessoal, né? É a minha experiência, mas eu lembro que assim que eu tive meu encontro com Jesus, eu tive esse encontro com Jesus muito cedo ainda, acho que, assim, que eu me lembre, né, a minha decisão de estar indo à frente, né, pode até ser que eu já tenha tido um encontro com ele antes, não lembro, mas a minha ida à frente, num apelo que me foi feito, eu tinha 12 anos de idade, ou por aí. Aquele encontro com Jesus, aquela experiência de ter um encontro com Jesus, ela é tão marcante, ela preenche tanto o coração, enche tanto o coração de alegria, que eu lembro que eu firmei um propósito no meu coração, dizer, eu não quero perder a oportunidade de falar de Jesus com todas as pessoas que eu me encontrar. Eu lembro que muitas vezes eu ia para a praça, Jardim São João, conhece? Quem conhece Jardim São João, Niterói? Ia para lá sozinho. Sentava naquela praça, naquele banco lá e ficava orando, Senhor, manda alguém sentar aqui do meu lado porque eu quero falar do Senhor para ela. Acredita? E ali, praça pública, né, de vez em quando sentava, né, alguém. E ali eu ficava, Senhor, e agora o que eu faço, Senhor? Me dá um assunto para puxar aqui com essa pessoa para eu começar a falar do Senhor para ela. Irmão, eu não sei, mas eu sei que eu falava. Eu não sei o que acontecia depois, eu não sei, mas eu falava ali, porque o coração estava assim, ó, cheio, querendo compartilhar, querendo falar. Depois eu comecei a trabalhar e o meu propósito, meu coração era, Senhor, eu quero falar de Jesus para todas as pessoas com quem eu trabalhar. E eu me lembro que em todas as empresas que eu trabalhei, irmãos, a minha oração constante era, Senhor, eu quero uma oportunidade para sentar com fulano, Beltrano, para eu compartilhar esse Jesus maravilhoso que eu encontrei. E Deus dava, irmãos. E eu tive, assim, inúmeras oportunidades de sentar em alguns momentos que Deus preparava para compartilhar o Evangelho. Esse era o meu desejo, e eu tive muitas oportunidades de sentar com uma pessoa, sentar com os meus colegas de trabalho, para compartilhar Jesus, para falar de Jesus. Muitas, até hoje. Esse é o meu propósito aqui. Eu tenho dito, Senhor, eu quero falar com todos eles, ter a oportunidade de falar de Ti para todos eles. Todos eles. E Deus tem me dado, eu tenho contado aqui algumas vezes, de oportunidade que Deus tem nos dado ali, de estar compartilhando o Evangelho, falando de Jesus, de forma cara a cara, olho no olho. Eu imagino que isso deveria ser natural em todo crente, irmãos. Deveria ser a vida de cada crente, o viver, o dia a dia, de compartilhar algo que para ele é bom, é especial. Filipe é essa pessoa que se encontra com Jesus e vai compartilhar, de imediatamente ele vai compartilhar. Irmão, Jesus quer ver você cheio da alegria da salvação e compartilhando essa alegria da salvação com seu amigo, com seu vizinho, com a pessoa que está do seu lado. Amém? Será que está faltando essa alegria aí no seu coração? O que está acontecendo? Jesus disse que essa alegria, irmãos, ninguém tira de nós. A alegria da salvação, ninguém tira de nós. Filipe nos inspira, nos desafia. Este encontro de Jesus com Filipe nos desafia, irmãos, a compartilhar Jesus e compartilhar a alegria da salvação, da qual fomos contemplados com o encontro que tivemos com Jesus. Amém? Segundo destaque que eu faço aqui do texto, irmão, é a perseverança de Filipe diante da recusa de Natanael. Observa, Filipe não tem uma resposta positiva de imediato. Confere comigo. Ele diz, ele vem cheio de alegria, né?
Ele vem pulando de alegria, disse: Natanael, achamos o Messias, Natanael. Olha, aí Natanael dá uma resposta que é um balde de água fria, não é verdade? Peraí, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Imagina, irmão, sabe, aquele entusiasmo, aquela alegria que você vem, chama a pessoa: olha, vamos lá na minha célula essa semana, tem algo bom para você lá, Jesus tem uma bênção para você. Aí a pessoa diz: célula? Não estou afim não. Já aconteceu isso? Você vai falar de Jesus e a pessoa diz: olha, não quero saber não. Não quero saber desse negócio de igreja, de crente, quero saber disso não. Já aconteceu? Comigo, muitas. Mas o que chama a atenção aqui, irmãos, é esse destaque que eu faço agora desse texto, é essa atitude de Filipe, é essa perseverança diante da recusa de Natanael. Natanael diz: não, olha, de lá não vem nada bom não. Nazaré, irmãos, Natanael tinha certa razão no que ele estava dizendo, não com respeito a Jesus, mas porque Nazaré não era nem uma cidade, era um povoado tão pequenininho, tão insignificante, que nem no mapa aparecia. Era uma cidade tão pequenininha, era um povoado que vivia nos montes lá da Galileia. Alguns comentaristas vão dizer que não passava de 200 pessoas, esse povoadozinho, pessoas humildes, camponeses, pobres, que ninguém se importava, ninguém via aquele povo lá. Nazaré era um povoado de camponeses, de pessoas bastante simples. Daí a afirmação de Natanael: olha, de lá, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? O Messias vai sair de lá? Impossível. Mas a resposta de Filipe nos surpreende, irmãos. Ele vai dizer: vem e vê. Imagine se Filipe virasse as costas e dissesse: olha, sabe o que mais? Já que você não está querendo, então olha, tudo bem, fica aí mesmo que eu vou seguir meu caminho. Mas Filipe persevera. Irmãos, nem todas as pessoas vão atender ao seu convite na primeira vez. Nem todas as pessoas vão vir a Cristo de imediato. Isso não é novidade para nós. Mas às vezes nós recuamos à primeira recusa. Nós desistimos na primeira tentativa. Não é verdade? Nós deixamos para lá, já que não quer, então segue seu caminho, que eu vou seguir o meu. Filipe nos inspira, esse momento do texto, da Escritura, nos inspira, essa história nos inspira a perseverar, irmão, nessa tarefa de compartilhar Jesus, mesmo que, eventualmente, encontremos uma recusa, encontremos uma dificuldade, porque não é de imediato que vamos ter uma resposta positiva, muitas vezes. É preciso insistir, é preciso perseverança, sim. É preciso paciência, amor, compreender que também um dia eu estava lá do outro lado e alguém insistiu comigo. E é por isso que hoje eu estou aqui. Alguém não desistiu na primeira vez quando eu disse não. E é por isso que eu tive um encontro com Jesus. Então eu tenho que entender, irmãos, que nem sempre vai ser imediato. A resposta não vai ser positiva de imediatamente sempre. Pode até acontecer que ali, como foi o caso até do próprio Filipe, de imediato, Jesus disse: segue-me, e ele prontamente, está aqui. Natanael não. Eu não sei dos irmãos, mas quantos de nós aqui teve que ouvir o Evangelho, teve que ouvir uma mensagem, teve que ouvir um hino, teve que ouvir um testemunho, teve que ouvir um convite, diversas vezes, inúmeras vezes, até que o dia, Deus fez a obra. Não é isso? Quanto tempo você levou para se converter? Quantas pessoas, ao longo do caminho, esteve trabalhando nesse processo? Não é verdade? Quantos aqui ouviu o Evangelho na primeira vez e na primeira vez aceitou Jesus? Levanta a mão. Na primeira vez? Pronto, 1. Olha a proporção, não é?
Dentre todos aqui, só um. Na primeira vez, ponto, é o Filipe. É o Filipe, o resto tudo é Natanael. É meio que durão, meio que difícil, mas é assim mesmo, irmão. É assim mesmo. E aí, porque alguém insistiu com você, é que você hoje está aqui. É porque alguém falou 2 vezes, convidou 3 vezes, que você hoje está aqui. Então é isso, é assim que devemos agir também. Amém, irmãos? Irmãos, ele diz, olha, vem ver. Ele insiste e desafia, né, a Natanael, olha, vem provar por você mesmo o que eu estou dizendo. O Evangelho, irmão, não é uma teoria, não é uma filosofia, não é um conjunto de doutrinas, não, é vida. O Evangelho é relacionamento com um Deus real, verdadeiro, que ama, que fala, que escuta. É um encontro com uma pessoa real. E isso faz diferença, porque essa pessoa ama, essa pessoa se importa, essa pessoa cuida. Então, Filipe está desafiando Natanael, vem e vê, vem prova você mesmo. Precisamos desta ousadia, muitas vezes, irmãos. Dizer para a pessoa, olha, você quer a sua vida transformada? Jesus transforma. Quer ver algo novo acontecer na sua vida? Vem para Jesus, Jesus transforma. Jesus muda, vem, prova você mesmo. O salmista vai dizer, né, provar e vede que o Senhor é bom. Natanael aceitou o desafio, né? E foi. Terceiro destaque que eu faço aqui do texto é justamente esse momento onde Natanael tem o encontro com Jesus. Diz o texto, verso 47, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Irmão, Natanael tem um susto, percebe? Natanael tem eu imagino Natanael dando 2 passos para trás, assim, epa, quem é esse que está aí? Aí Jesus diz, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Irmão, imagina essa cena, esse momento ali. Eu sempre tive curiosidade para saber exatamente, né, o que envolveu todo aquele momento ali. Com certeza tem muito mais coisa ali envolvendo aquele encontro que eu não sei, que não sabemos, a Bíblia não vai dizer. Mas algo especial aconteceu ali. Algo extraordinário aconteceu ali. Jesus desnudou a alma de Natanael quando ele disse para Natanael, Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Jesus entrou profundo no coração de Natanael naquele momento. Eu não sei o que aconteceu. Alguns comentaristas vão dar 2 possibilidades. A primeira delas, de que Natanael estava lá debaixo da figueira, orando e lendo a Torá. Esse era um costume judaico. Era um costume dos judeus piedosos, dos judeus que ansiava pela chegada do Messias. E eles eram orientados, né, esses judeus eram orientados a que fizesse as suas orações, a que estivesse ali lendo a Torá, debaixo de uma figueira. Por exemplo, Zacarias 3:10, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Aqui há uma promessa da restauração de Israel. A figueira era, portanto, tida como um local de paz, onde os judeus deveriam anelar, orar pela paz, pela vinda do Messias que traria a paz. Um outro texto também que os comentaristas apontam como sendo uma indicação de que era costume dos judeus orarem debaixo de uma figueira, é o que está lá no livro de Miqueias 4:4. Mas assentar-se-á
cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Aqui também há uma promessa. O contexto dos dois textos é a promessa da restauração de Israel, do tempo em que Deus viria trazer a paz à nação de Israel. Então, os judeus tinham como costume orar por essa paz, orar pela vinda do Messias e ler as promessas das Escrituras que apontavam para essa vinda debaixo de uma figueira. Então, é dito que Natanael estava ali, debaixo da figueira, no seu momento de devoção, de oração, de meditação na palavra. Alguns afirmam, inclusive, que ele estava lendo as promessas feitas a Jacó, e que teve a experiência de Jacó ao ter um sonho dos anjos subindo e descendo. Talvez por isso Jesus vai fazer uma promessa semelhante a ele lá no final: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. Pode ser. Ou seja, são informações que a gente não tem como confirmar, mas há uma possibilidade de que o contexto tenha sido esse. Então Jesus, quando diz, eu te vi debaixo da figueira, ele está dizendo, eu vi a tua oração, eu conheci os teus anseios, eu sei o que você estava pensando, eu sei quais eram os seus desejos, e sou eu. Agora, a resposta à tua oração, a resposta aos teus anseios. Isso pode ter trazido esse impacto no coração de Natanael, de modo que Natanael tem essa reação surpreendente, dizendo, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Uma outra explicação que se dá também a esse contexto, embora também não haja como confirmá-la, mas alguns comentaristas vão afirmar isso com base em documentos bem antigos, de historiadores bem antigos, e eu encontro essa história que eu vou contar aqui agora para vocês, num comentário bíblico de John Gill, esse pastor batista, expositor e comentarista bíblico, viveu no século XVIII no Reino Unido, cidade de Londres. Ele conta no seu comentário do Evangelho de João uma história, no mínimo, interessante. Ele diz que Natanael tinha a mesma idade de Jesus, e que na época em que Natanael nasceu, foi aquela época em que Herodes ficou sabendo de que o rei de Israel tinha nascido. Os magos foram lá e disseram, onde está o rei de Israel, porque viemos adorá-lo. Herodes, então, manda os magos dizer, olha, vão, procurem onde ele nasceu e venham me falar, para que eu possa adorá-lo também. Ele estava com mais intenções. Quando ele se vê iludido pelos magos, o que Herodes faz? Ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Conta-se então essa história de que Natanael estava inserido nesse contexto. E que a mãe de Natanael, temendo por seu filho, ela pega o seu filho e esconde o seu filho entre as raízes de uma figueira e cobre ele com as folhas de uma figueira. E os soldados não descobrem a criança e ela é preservada da morte. O tempo passa e essa criança cresce e depois a mãe conta essa história para o filho. E se torna isso um segredo entre os dois. Então, quando Jesus diz para Natanael, eu te vi debaixo da figueira, aquilo tem um impacto tão grande que Natanael tem uma reação tão extraordinária, porque o que ele percebe é que a vida dele já estava dentro do conhecimento daquele que estava diante dele, lá atrás, quando ele foi preservado da morte. Irmãos, eu não sei se essa história é verídica, não temos como prová-la, né?
Apenas comentários que a gente não tem como certificar se é fato ou não. Mas o fato que o que Jesus falou para Natanael foi algo que moveu o coração de Natanael. Foi algo que tocou profundamente o coração de Natanael. Seja a história de ele estar lá orando, pedindo pela vinda do Messias, ou seja mesmo a história de que ele foi salvo da morte, preservado pelas folhas de uma figueira. Talvez por isso explique o significado do nome de Natanael. Natanael significa Deus deu, ou dádiva de Deus, ou ainda presente de Deus. O nome que a mãe de Natanael pôs a Natanael. Um presente de Deus. Uma dádiva de Deus. Deus deu. Como quem dizendo, Deus preservou a vida do meu filho. E Jesus está dizendo, Natanael, eu te via quando você estava lá debaixo da figueira. Irmãos, sendo verídica ou não essa história, o fato é que Jesus também, ele te conhece. Jesus também te viu, não debaixo de uma figueira, mas os seus olhos já te viam, mesmo quando você estava dentro do útero da sua própria mãe. O salmista Davi vai dizer que Deus o enxergava quando ele ainda era uma substância sem forma. Você já pensou nisso? De que os olhos do Senhor já te alcançava, de que o conhecimento de Jesus já te alcançava, mesmo quando você era uma substância sem forma. Ele viu quando você nasceu. Ele ouviu o primeiro choro que você fez. Ele viu o seu nascimento, ele viu a sua infância. Ele viu quando você corria lá pelas ruas, quando você caiu. Ele viu o seu crescimento, a sua adolescência. Ele viu os seus dilemas, ele conhece tudo a seu respeito, tudo. Ele conhece a dor do seu coração, ele conhece o sofrimento, ele conhece os suspiros da sua alma. Ele viu quando você enfrentou aquela luta, e aquela luta deixou uma cicatriz, deixou uma ferida. Ele conhece os teus sonhos, ele conhece os teus propósitos, ele sabe tudo a seu respeito, tudo, tudo. Ele diz para você, olha, eu também te vi, quando você era pequenininho, quando você cresceu, eu vi as injustiças, eu sei dos traumas que marcaram a sua alma, que ainda te fazem sofrer e chorar ainda hoje. Eu sei daquela angústia que invade o seu coração vez ou outra, por um sentimento que ainda insiste em permanecer. Jesus sabe, irmãos, de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe exatamente o que se passa aí dentro, queridos. Exatamente. E eu te asseguro, ele conhece mais a teu respeito do que você mesmo conhece. Ele sabe da rejeição que você enfrentou. Ele sabe dos maus tratos, quem sabe, que você tenha sofrido. Ele sabe de todas as coisas. Até mesmo daquele abuso que você sofreu. Da ausência, do amor, da sua infância, na sua adolescência. Ele conhece os seus sofrimentos. Ele também sabe dos seus deslizes, dos seus pecados. Ele conhece as coisas erradas. Ele viu tudo. Ele viu tudo. Ele conhece até os seus pensamentos. O salmista vai dizer, antes das palavras chegarem à minha boca, o Senhor já conhece todas. Ele te conhece por dentro e por fora. Mas ele diz, olha, eu sei de tudo da tua vida. Até o que você fez naquele dia em que você achava que ninguém estava vendo. Até aquela oração que você fez que achava que ninguém estava ouvindo. Até aquele momento de solidão em que você pensava, eu estou sozinho na vida. O Senhor estava lá. Ele estava te vendo. E apesar disso tudo, Ele diz para mim, Ele diz para você, eu não estou aqui para te condenar, eu não estou aqui para te julgar. O encontro de Jesus com Natanael
Não era para colocar o dedo na cara de Natanael e dizer: Natanael, você achou que eu não era ninguém, não é? Você disse que de Nazaré não vinha coisa boa, então é assim. Não, Jesus não está ali para apontar o dedo. Jesus não está ainda hoje para condenar, para julgar, não. A palavra de Deus diz em João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus hoje ainda quer ter um encontro com você, não para que ele estenda o dedo e diga: você é um pecador, você está condenado, eu sei. Não, ele está dizendo: olha, eu conheço você, eu te vi, eu conheço a sua história, e eu estou aqui para te salvar. Eu estou aqui para trazer cura. Eu estou aqui para trazer o bálsamo a essa ferida, para curar de vez. Trazer a resposta para o seu anseio. Trazer a resposta para a tua oração. Eu estou aqui para te salvar, para te dar uma nova vida. Fazer de você uma nova criatura. Eu não vim para julgar, eu vim para salvar. E Jesus está aqui esta noite para isso, irmãos. Para te curar. Porque Ele sabe das feridas que estão aí, doendo ainda na sua alma. Ele está aqui para dizer para você: olha, eu conheço você, eu sei que você faz, o que você pensa, quem você é, mas eu estou aqui para te abraçar, para te acolher, para te perdoar, para te curar, para te transformar, para te dar uma nova vida. É isso. O encontro com Jesus enche o coração daquele que encontrou com Ele, porque encontra alguém que ama, que perdoa, que restaura, que dá nova vida. Encontra com alguém que realmente se importa. Por isso Natanael diz: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Algo mexeu aqui dentro, algo abriu meus olhos, algo me transformou, algo fez muito bem à minha alma. Só pode ser o Senhor. Só pode ser o Filho de Deus. Ninguém mais faz isso. Ninguém mais cura como o Senhor cura. Ninguém mais fala como o Senhor fala. Ninguém mais olha para o pecador como o Senhor olha. Então, Senhor, eu quero ter um encontro contigo. Jesus diz para Natanael: olha, você creu? Legal. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho muito mais para você. Você creu? Joia. É isso mesmo, é para crer mesmo. E quando você crê, você é salvo. Quando você crê, você se torna um filho de Deus. Quando você crê, sua comunhão com o Pai é restaurada, os seus pecados são perdoados. Mas Deus tem muito mais para você. Jesus disse para Natanael: olha, muito mais, muito mais, muito mais. Coisas maiores do que estas tu verás. Deus tem muito mais, irmãos. A palavra de Deus diz que o que Deus tem preparado para você, para aquele que tem um encontro com Ele, os olhos humanos não viram. Sequer subiu ao coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo vai dizer isso quando ele escreve aos Coríntios. 1 Coríntios 2:9. Você já teve um encontro com Jesus? Jesus é a pessoa mais maravilhosa com quem um homem pode ter um encontro. Jesus está vindo ao seu encontro hoje, agora. Ele quer esse encontro com você. Ele quer que você se achegue e diga: Senhor, eu quero ter um encontro contigo. Eu quero entregar minha vida a Ti. Eu quero Te seguir também. Quero Te conhecer mais. Quero experimentar coisas maiores ainda que o Senhor tem para mim. As bênçãos que Deus tem para você começam a partir do encontro que você tem com Ele, por meio de Jesus. É isso que o Senhor te propõe nesta noite, um encontro com Ele. É isso que Deus deseja ter nesta noite contigo, um encontro com você, por meio de Jesus Cristo. Você já teve esse encontro com Ele? Ele sempre convida a este encontro. Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados. Vinde, venha.
E quando o homem vem, ele descobre que Jesus já estava indo ao encontro dele. É sempre assim. A gente acha que vai ao encontro de Jesus, quando na verdade a gente descobre que ele já veio ao nosso encontro. E esse encontro é maravilhoso, irmãos. Transforma, muda, enche o coração de alegria e de paz. Perdoa os pecados e dá a certeza do céu. Feche os teus olhos. Eu não sei se há alguém entre nós que ainda não fez esta decisão por Jesus, mas gostaria de fazer. Se há, eu não vou me alongar neste apelo, mas eu gostaria de saber se há alguém entre nós que gostaria de ter este encontro de salvação com Jesus. Se houver, eu quero apenas orar por você, mas eu queria que você apenas se identificasse. Não sei se há alguém entre nós que gostaria de fazer essa decisão por Jesus, levantando a sua mão, dizendo: eu quero sim ter esse encontro com Jesus, encontrar-me com Ele, ter a minha vida transformada, ter meu coração invadido por esta alegria que só Jesus dá, a alegria da salvação. Se há, você pode fazer esta decisão agora, porque o Senhor está aqui neste lugar, e o que Ele deseja também é este encontro com você. Mas quero orar por você, para que o seu coração também transborde da alegria do encontro que você já teve com Jesus, de modo que você possa também, ao sair daqui, querer compartilhar isso com a primeira pessoa que você encontrar, com a pessoa do seu convívio, seu amigo, seu vizinho, dizendo: olha, eu encontrei alguém especial. Vem ver, vem conhecê-lo também. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, por esta palavra que nos inspira, nos desafia. Esta palavra, Senhor, que nos fala de um Deus que nos conhece e que, apesar de nos conhecer, nos ama como somos, Senhor. E quer um encontro transformador, e quer curar, quer restaurar, quer perdoar. Eu não sei se há aqui entre nós pessoas que precisam de cura, lá na alma. Precisam de que Deus traga aquela resposta que você tem orado, clamado, buscado. Mas se esse é sua situação, querido, coloca isso agora diante do Senhor. Coloque a sua luta, sua dor, sua preocupação diante do Senhor. Ele é aquele que conhece, não só conhece, mas tem a solução, tem a resposta para você. Querido Deus, que o Teu Santo Espírito, Senhor, esteja de forma muito mais audível, falando em cada coração, cumprindo em nós, Senhor, a Tua vontade, Pai. Senhor, Tu conheces cada uma das vidas que aqui estão, aquelas que ainda não tomaram uma decisão por Ti, que o Teu Santo Espírito continue tocando nesses corações, de modo que, o quanto antes, Senhor, este encontro aconteça, e a cada um daqueles que já tiveram este encontro com Jesus, que o coração esteja transbordando tanto da alegria da salvação, que ele não se contente em guardar para si, mas ele esteja transbordando, de forma a alcançar aquelas pessoas que estão ao nosso lado, convidando-as a virem conhecer a Jesus, a experimentar Jesus. Que assim seja, Senhor, na minha vida, na vida dos meus irmãos aqui. Eu oro em Teu nome para a Tua glória. Amém. Amém. Deus assim nos abençoe. Muito além de mim, maior, e ainda assim comigo Teu amor me encontra até aqui.